Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou que nem sequer fazem sentido nenhum? Então este programa é para ti. Ao longo de 14 programas vamos debater 7 temas diferentes que pessoas como tu e eu querem ver mais clarificados. Hoje vem desmistificar a relação entre fé e ciência com o padre jesuíta Bruno Nobre. Eu sou o André Rebelo e este é o Take 2. Continuamos aqui na Biblioteca Velha do Seminário Maior de Coimbra e vamos neste Take 2 continuar a debater o tema fé e ciência. Padre Bruno, gostava de pegar num tema que nós estivemos a falar, portanto, nesta evolução que a ciência sofre ao longo dos tempos, mesmo que difícil, vai evoluindo. Pode-se dizer que a religião ficou parada no tempo quando os Evangelhos foram escritos? De que maneira é que ela se torna atual? Bom, é uma boa pergunta. Sim, eu acho que não há dúvida de que a ciência evolui e vai-nos dando um conhecimento que é cada vez mais preciso sobre o mundo que vivemos, sobre nós próprios. E tendemos a achar que a religião, por outro lado, é imóvel, não, são verdades imutáveis. Bom, eu diria que não é totalmente assim. Eu acho que o ponto de partida da fé cristã é a revelação de Deus. Deus vai dizendo quem é na história de um povo concreto, onde também diz quem é através da sua criação, e para os cristãos diz quem é, sobretudo, na pessoa de Jesus Cristo. Bom, eu diria que isto que Deus revela sobre si próprio é definitivo. Aquilo que Deus nos diz através da pessoa de Jesus Cristo, isso é definitivo. Mas eu creio que nós estamos ainda a perceber e a apropriar-nos cada vez mais desta revelação que Deus faz de si próprio. E, portanto, eu diria que nós, que a Igreja, ao longo do tempo, os cristãos, ao longo do tempo, vão também aprofundando o conhecimento que têm de Deus. Bom, toda a reflexão teológica que os cristãos foram fazendo, os teólogos foram fazendo ao longo da história, mostra claramente que há um progresso na forma como nós vamos compreendendo Deus, na forma como nos vamos compreendendo a nós próprios a partir da fé. Isto não quer dizer, acho eu, que as verdades fundamentais da fé mudem, se alterem, não é isso. Eu acho que nós vamos tendo um conhecimento cada vez mais aprofundado daquilo em que acreditamos. E diria até, acho que este é um ponto importante, que a ciência também ajuda a fé a compreender-se cada vez melhores. Eu acho que os dados que vêm da ciência nos desafiam a uma compreensão mais aprofundada de quem é Deus, de como é que Deus interage com o mundo, como interage connosco também. Pelo que eu tenho percebido nesta conversa, a ciência, porque nós não podemos reduzir às ciências analíticas, de física, etc., também temos ciências sociais, etc. Nós conseguimos bastantes progressos através da ciência e com a ciência conseguimos perceber as eventuais pinceladas de um ser superior. Mas a ciência parece estar sempre um bocadinho mais artilhada de ferramentas para chegar a conclusões. Porquê Deus se nós temos a ciência? Bom, essa é uma grande pergunta, não é? Porque Deus, se temos a ciência, eu acho que a resposta não é assim tão difícil. Na verdade, a ciência não é capaz de dar resposta a todas as perguntas que o ser humano tem. Volto a repetir aquilo que já disse, a ciência é muito importante, precisamos dela. Diz-nos muita coisa sobre o mundo, diz-nos muita coisa sobre nós próprios. Ajuda-nos a desenvolver tecnologia também, isso é muito importante. Eu acho que nós devemos muito à ciência,
Mas eu acho que a ciência não é capaz de responder a muitas das perguntas que qualquer ser humano algum dia se vai fazer. Por exemplo? De onde é que vimos? Para onde é que vamos? Porque é que existimos? Qual é o sentido da nossa vida? A ciência acaba por dar explicações sobre essas matérias. Aparentemente não são mais frias, não é? Vimos do nada e voltamos para o nada. Mas porquê é que é assim tão má essa explicação? Não pode ser como, por exemplo, a evolução da ciência, em que aparecem verdades que nos chocam, mas pronto, olha, são a verdade, os factos mostram isso. Não será o facto de que não existe vida para além da morte uma verdade com a qual nós temos que nos conformar? Bom, são grandes perguntas. Sim, eu não sei se é claro que a ciência, enquanto ciência, pode dizer que nós vimos do nada e vamos para o nada. Eu acho que nós podemos, a partir da ciência, tentar dizer isso, mas eu acho que a ciência em si não diz isso. Acho que não diz isso. E não sei se tem ferramentas para dizeres, para dar resposta a uma pergunta destas, não é? De onde é que vimos? Para onde é que vamos? Eu creio que não tem ferramentas, acho que está fora do seu âmbito. Portanto, é verdade que nós podemos construir uma filosofia, uma metafísica materialista apoiados na ciência, mas a ciência por si só não tem que ser materialista e não é. Portanto, os dados que vêm da ciência podem ser interpretados de muitas formas. Por isso eu diria que na verdade a ciência é uma forma de interagirmos com o mundo, é uma forma de o conhecermos, se quiseres é um mapa para a realidade, mas não é o único mapa. Até porque um único mapa não é capaz de descrever com precisão todos os aspectos da realidade. Não é possível. Portanto, há um mapa, que é o mapa da ciência, mas há outros mapas. E eu diria que nós precisamos tanto do mapa da ciência como do mapa da fé para sabermos quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que significa a nossa existência. Portanto, eu acho que pensar que a ciência é capaz de dar todas as respostas, eu acho que é um equívoco. Aliás, eu diria até que a ciência precisa de pressupostos para funcionar. A ciência precisa de pontos de partida, precisa de pressupostos que não são em si científicos. Por exemplo, a ideia de que o mundo é inteligível e que pode ser conhecido pelos seres humanos, bom, isso em si não é científico, é um pressuposto que é extracientífico. Diria até, e há vários autores que afirmam isto, que talvez não seja por acaso que a ciência tenha nascido num contexto cristão. É que há uma série de pressupostos que vêm do cristianismo que possibilitaram o aparecimento da própria ciência. Pode dar alguns exemplos? Bom, já dei por exemplo, a ideia de que o mundo é inteligível. Bom, isto é um pressuposto que é em si muito cristão. Um Deus que é Logos e que cria um mundo que é regido por determinadas leis, um mundo que tem inteligibilidade própria. Isto em si é uma ideia muito cristã. E noutras tradições religiosas nós não encontramos isto. Não estou aqui a tentar dizer que o cristianismo é melhor que outras tradições religiosas, não é isso. Mas é dizer que a própria ciência precisa de pressupostos, e a filosofia, não é só a religião, mas a filosofia, a religião, pode oferecer, e historicamente ofereceu muitos destes pressupostos. Ou, por exemplo, a ideia de que Deus cria o mundo como Ele entende, ou seja, Deus é livre na criação do mundo, o mundo não é necessário. Isso pode muito bem oferecer os fundamentos para a dimensão empírica da ciência. Assim, não podemos conhecer o mundo sem experiência, sem ver como é que o mundo é. Porquê? Porque Deus criou o mundo como Ele é, mas podia o ter criado de outra maneira. Então, portanto, a ciência
alimenta-se de uma série de pressupostos que não são em si científicos, bom, e deixa muitas perguntas por responder sem ter competência para as abordar. Eu lembro-me de haver situações nas histórias dos povos mais antigos em que, por exemplo, terremotos, vulcões em erupção, etc., que não se compreendiam porque é que aconteciam, aplicava-se uma explicação divina. Eram os deuses, era a vontade dos deuses. Hoje em dia não se pode dizer que Deus ou as coisas divinas são uma categoria de coisas, de matérias às quais a ciência não tem ferramentas para explicar e por isso diz, olha, são coisas divinas, a ciência não consegue explicar. Será que a ciência não consegue explicar ou ainda não consegue explicar? Pronto, essa pergunta que estás a fazer faz-me lembrar aqui de uma concepção de Deus que eu acho que está muito difundida, que é o Deus tapa-buracos. Portanto, esta ideia de que Deus, no fundo, serve para explicar aquilo que a ciência ainda não explica. Bom, esta concepção de Deus eu acho que é uma concepção de Deus pobre e muito problemática, porque, claro, à medida que a ciência vai avançando, então a religião vai perdendo lugares e Deus deixa de ter um espaço próprio. Bom, eu acho que, de facto, Deus não serve para explicar aquilo que a ciência não explica. Nesse sentido, até podíamos dizer que Deus é desnecessário. Ou seja, porquê? Porque a ciência deve procurar explicar tudo aquilo de que é capaz. Pronto. E, portanto, tentar introduzir Deus como se fosse um elo perdido numa cadeia de causalidade, não é? Temos aqui uma cadeia de causalidade, uma série de explicações científicas, ou de repente algo que não explicamos. Então, Deus tem que estar aqui. Eu, pessoalmente, acho que isso é muito problemático. É muito problemático. Nós somos capazes, através da ciência, de compreender o mundo, de descortinar leis naturais. E a ciência tem ferramentas para fazer isso. E acho que seria muito equivocado tentar dizer que Deus é simplesmente uma explicação sobrenatural para algo que a ciência não é capaz de compreender. Pronto, parece-me que isso é muito claro. É verdade, por outro lado, que há abordagens, alguns autores contemporâneos, que vão um pouco nessa linha. Por exemplo, o intelligent design. Esta ideia, a tentativa de dizer nós não somos capazes de compreender o aparecimento de certas estruturas biológicas. Foi Deus. Bom, eu não, por exemplo, imagina o olho humano é de tal modo, ou estas estruturas que são dotadas de complexidade irredutível. Bom, não é possível estas estruturas terem aparecido através do processo de evolução. É aquilo que argumentam alguns autores, por exemplo, alguns autores que defendem, por exemplo, o intelligent design. Então isto é uma evidência de que nós precisamos de um ser inteligente. Eu acho isso um bocado perigoso. Deus não é isso. Deus é aquele que sustenta toda a criação, que sustenta a própria evolução, mas não é um elo perdido numa cadeia de causalidade. Eu gostava de pegar nessa última parte da sua ideia. Como é que a ciência se coloca, portanto, pegando naquela parte que estava a falar, portanto, esse intelligent design, coisas que surgiram e para as quais a evolução não tem explicações, como é que a ciência se coloca perante os milagres? A ciência? A ciência, inclusivamente a ressurreição de Jesus. Sim, eu diria que a ciência, à partida, deve permanecer neutra em relação à possibilidade dos milagres. Porque, à partida, são coisas que aconteceram e para as quais a ciência não tem qualquer tipo de explicação. Sim, eu acho que a ciência pode dizer, olha, nós não temos explicação para este facto. Pronto, imagina uma pessoa que está gravemente doente e que fica curada. Um médico ou uma equipa de médicos pode atestar, nós não encontramos explicação para esta cura. Pronto, a ciência pode dizer isso. Mas eu acho que a ciência, por si só, não tem competência para dizer que isto é um milagre. Portanto, um milagre não é simplesmente algo que a ciência não explica.
Pronto, acho que quando a Igreja fala de milagre, fala de uma intervenção de Deus, pronto, que é acompanhada habitualmente de muitos outros sinais além da cura. É acompanhada de um processo de conversão, é acompanhada de uma experiência forte de consolação, de alegria, de libertação. Vem na sequência de oração de petição, não é? Portanto, alguém que pediu para ser curado. Eu tive uma vez pronto, a possibilidade de falar de uma pessoa pronto, que experimentou uma cura que a ciência não foi capaz de explicar. Portanto, o médico disse: olha, eu não sou capaz de explicar aquilo que aconteceu. E é curioso que esta pessoa, eu não vou dar muitos detalhes, até porque não quero que a pessoa perceba que estou a falar dela, mas esta pessoa é capaz de identificar o momento em que sentiu uma enorme alegria, uma enorme consolação, uma enorme experiência de fé. E a partir deste momento a pessoa sentiu-se curada. Portanto, repara, não é simplesmente algo que é inexplicável, trata-se antes de uma experiência forte de Deus, de encontro com Deus, que teve resultado, além de uma experiência importante de conversão, também uma experiência de cura. Pronto, e, portanto, um milagre realmente não é simplesmente algo que a ciência não explica, é mais uma experiência forte de Deus que tem como consequência a cura física. Eu acho que, neste sentido, os milagres de Jesus, eu acho que são paradigmáticos, não é? Jesus encontra pessoas concretas que estão doentes, que pedem a ajuda de Deus, e este encontro com Jesus, que é a presença de Deus, esta presença de Deus que cura, que dá vida, este encontro acaba por levar à cura. Portanto, sim, é isso. E a ressurreição de Jesus? Eu diria que a ciência, não sei se a ciência tem muito a dizer sobre a ressurreição de Jesus. Acho que não a consegue explicar claramente, até porque a ressurreição de Jesus acontece como uma intervenção de Deus, como uma intervenção direta de Deus. Portanto, eu acho que a ciência não explica. Eu acho que aquilo que, sobretudo, a historiografia pode dizer é que há uma série de factos, esses sim, são históricos, que nos levantam muitas questões. Não é? Pronto, podemos começar pelo túmulo vazio, não é? Que é o ponto de partida. O túmulo vazio só por si não é evidência suficiente da ressurreição. É um sinal, é um primeiro sinal, não é? O túmulo vazio, mas por si só não permite concluir que Jesus ressuscitou. Mas eu acho que se formos somando muitos outros factos, como por exemplo, tínhamos uma série de discípulos que estavam cheios de medo, acabrunhados, com as portas e as janelas fechadas, e que depois do encontro com o ressuscitado, de repente vêm para a rua, começam a dizer que ele está vivo e dão a vida por isto. A partir daqui, eu acho que nós podemos começar a perceber que houve ali algo de muito extraordinário. Portanto, eu acho que a ciência não é capaz de provar, acho eu, que Jesus ressuscitou. Mas eu acho que a história, que eu acho que também é uma disciplina que tem ferramentas em si científicas, eu acho que a história é capaz de descortinar uma série de factos, e são factos históricos, que nos podem levar a suspeitar que algo de muito especial aconteceu, sem dúvida. Bom, há algumas pessoas que falam no Santo Sudário, o Sudário de Turim. Pronto, isso seria motivo para uma outra conversa, acho eu, mas eu pessoalmente acho que há uma série de factos em torno do Sudário de Turim que são muito curiosos. Pronto, e que para algumas pessoas constituem evidência de que pode mesmo ser o lençol no qual Jesus esteve embrulhado depois de morrer. E este lençol poderia até oferecer algumas evidências da ressurreição. Pronto, mas isto é mais controverso. Mas pronto, eu como físico de formação, confesso que tenho uma grande curiosidade, porque há uma série de elementos, não é, que os estudos trouxeram à luz, que são pelo menos muito intrigantes, diria eu. Portanto, para si, nesse aspecto, o testemunho dos discípulos acaba por ser
suficiente para explicar. Pronto, repara, volto a dizer, os discípulos, a fé, já agora a fé, como é que nós chegamos à fé? Nós chegamos à fé a partir do testemunho, não é? Nós recebemos a fé a partir do testemunho de pessoas que têm fé. Claro, e, portanto, a experiência de transformação destas pessoas que têm fé é absolutamente vital. Portanto, é por isso que um cristão que não é coerente dá um testemunho que é muito frágil, não é? Agora, o facto de os discípulos, que eram homens frágeis, homens, alguns deles, sem uma cultura por aí além, que fugiram quando Jesus foi preso e depois foi morto, a maior parte deles fugiram, não é? Mas de repente encontramos estes homens que dizem que tiveram um encontro com o Senhor. Isto transformou de tal modo as suas vidas que eles vêm para a rua, vêm anunciar que Ele está vivo. A própria presença deles é uma presença muito transformadora para muitas pessoas, leva à transformação da vida de muitas pessoas. E eles acabam por dar a vida pela fé. E nós não damos a vida por qualquer coisa. Aliás, mesmo não é fácil, nós não damos a vida por um teorema matemático. Não é? E, portanto, eu acho que isso é a evidência de que eles tiveram uma experiência realmente transformadora. Mas eu acho que eu sou crente, eu acho que também posso falar da minha experiência de Deus. Era uma coisa que eu gostava que falasse. Como físico, certamente terá uma experiência do mundo, e como sacerdote terá outra. Quer dizer, sou a mesma pessoa. Mas eu gostava que me dissesse agora em que é que a religião nos ajuda e que a ciência não nos ajuda. Qual é o âmbito em que a ciência deixa vazio e no qual a religião entra? Sim, uma coisa que eu diria que eu acho que é muito importante é, eu até nem sei se a nossa fé, quer dizer, se nós acreditamos porque a ciência não nos dá algo que precisamos. Também há algo disso. Mas eu diria que é um pouco diferente. Eu acho que nós temos fé porque nos encontramos com Deus, porque Deus vem ao nosso encontro. E Deus vem ao nosso encontro de muitas maneiras, mas eu acho que Deus veio ao nosso encontro. E nós precisamos de responder a este Deus que nos encontra na nossa vida. Nós procuramos a verdade de muitas maneiras e através da ciência também. E também procuramos Deus, mas a verdade é que pela fé Deus vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao nosso encontro. E por isso a minha experiência de fé é muito mais uma resposta a este Deus que eu sei que me procura. Antes de eu o procurar, já Ele me tinha procurado. E criou-me e pensou em mim e pensou em todos nós, antes do mundo existir. Mas eu acho que é isto, é Deus que vem ao meu encontro. E eu preciso de responder a este Deus que me procura. Pronto, em todo o caso, eu acho que a ciência por si só, a ciência é muito fria. Né? A ciência, Schrödinger foi um dos pais da mecânica quântica. Ele é um dos grandes cientistas do século XX. E ele tem uma citação que eu uso muitas vezes, não tenho aqui comigo, portanto direi mais ou menos de cabeça. Ele diz que a ciência nos diz muitas coisas importantes, ensina-nos muitas coisas importantes, mas não nos diz nada, diz ele, sobre aquilo que realmente importa na vida. Não nos diz nada sobre o belo, não nos diz nada sobre o amor, não nos explica porque é que gostamos de ouvir uma sinfonia ou apreciar uma obra de arte, nem nos diz nada sobre Deus e sobre a eternidade. Para isso precisamos não só da fé, mas também da fé. Claro, precisamos da arte, precisamos da filosofia, precisamos da experiência vivida do amor, da relação, e a ciência não tem isso. A ciência é muito importante, mas não é capaz de nos responder a isso. Eu terminaria com uma citação de Einstein. Einstein, de facto, quando ele fala de religião, ele não fala das religiões reveladas como o cristianismo, fala mais de uma espécie de religião cósmica, que é este espanto diante da criação, diante deste mundo belo em que nós vivemos, e que ele diz que é fundamental para que possa haver ciência. Mas ele tem uma frase que eu acho que vale a pena ir terminando com ela,
ele diz que a ciência sem a fé é coxa. A ciência sem a fé é coxa. E a fé sem a ciência é cega. Acho que precisam uma da outra. A fé precisa da ciência para se esclarecer, até para perceber melhor os seus próprios conteúdos. E eu diria que a ciência, a razão, precisa da fé para alargar o seu horizonte. Muito obrigado. E assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.